A primeira igreja presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o evangelho, ele tem que proclamar esse evangelho e testemunhar esse evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo um conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da primeira igreja presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvit.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos assistem. É uma honra contar com a sua companhia para mais um programa Cada Dia. Em 2005, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória iniciou a realização de um encontro teológico anual, objetivando resgatar os grandes temas da Reforma Protestante. No programa de hoje, você vai acompanhar como foi o 11º Encontro da Fé Reformada, realizado entre os dias 26 a 29 de outubro passado, sob o título Glorificar a Deus, o supremo propósito da vida. Neste ano, tivemos como preletores Reverendo Augustus Nicodemos, Reverendo Hermes Maia, Reverendo John Payne, Reverendo Breno Macedo e os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jailton Lima. Desde já, logo no início deste programa, agradecemos a fraterna acolhida de nossos irmãos da Primeira Igreja Batista de Vitória, local onde ocorreu o evento deste ano devido ao grande número de inscritos. O Encontro da Fé Reformada cumpre uma agenda do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, que desde 2012 vem desenvolvendo cada lema da Reforma Protestante. Somente a Deus a glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e os 5 solas serviram de base para a teologia dos reformadores. Foram e são de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente na Palavra de Deus. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI e continuada por seus herdeiros, tem como objetivo o retorno às Escrituras. Um dos pontos de destaque do 11º Encontro da Fé Reformada foi justamente o alto nível dos preletores participantes que nos trouxeram mensagens inspirativas e desafiadoras. Noite de quarta-feira, 26 de outubro de 2016. Nesta data foi realizada a abertura do 11º Encontro da Fé Reformada. Um prenúncio daquilo que se viu durante todo o evento. Um sucesso absoluto de público e excelentes ministrações.
O templo estava lotado por um público visivelmente sedento pela palavra de Deus e que assistiu com atenção à primeira palestra da noite realizada pelo reverendo John Payne. There's no question that the church needs another reformation. We see churches that are putting more of the emphasis upon mankind than upon God. As I'm going to share tonight, I believe that God is resting lightly upon the church today. We need to get back to a biblical approach to worship, to caring for the flock. There's too much entertainment, too much silliness in our churches. Once again, we must return to the Bible, biblical preaching, biblical sacraments, biblical prayer. The things that the world is not so impressed with, but they are the things that God has chosen and appointed to bless and to nourish His people. A segunda palestra da noite de abertura foi uma das mais aguardadas. Ela foi ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos pastores titulares da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Eu dou graças a Deus por participar já desse 11º encontro da fé reformada e perceber que, na medida que o tempo avança, mais pessoas se interessam pela questão das doutrinas da fé reformada. Todos os segmentos evangélicos, de todos os matizes cristãos da nossa cidade, do nosso estado e de vários lugares do Brasil, têm demonstrado profundo interesse em participar e, portanto, essa conferência tem uma extrema importância para dar um norte para a igreja evangélica aqui no nosso estado e no nosso país. Os demais dias do 11º Encontro da Fé Reformada foram manhãs e noites de extrema relevância, com as participações do reverendo Hermes Maia e do reverendo Augustus Nicodemos. Contar com a presença destes dois nomes como palestrantes neste ano foi motivo de grande honra. Em entrevistas exclusivas, cada um deles falou ao programa Cada Dia. Em suas falas, ambos nos trouxeram dados interessantes que nos demonstram o crescente fenômeno de interesse na reforma protestante, no qual está claramente inserido o Encontro da Fé Reformada, realizado pela primeira igreja presbiteriana de Vitória. Nossa igreja tem despertado para isso já há alguns anos. Eventos como este têm acontecido em todo o Brasil, com modelos diferentes, com ênfases diferentes no sentido de aspectos diferentes, mas todos ligados à reforma. Esse tipo de evento é muito importante, desde que ele não perca a sua meta. É um conhecimento maior da palavra para conduzir o povo de Deus a uma experiência mais íntima com Jesus Cristo, e as igrejas que têm feito isso estão num caminho muito abençoador. Um evento como esse, o Encontro da Fé Reformada, que está acontecendo aqui em Vitória, ele é um entre centenas de outros que estão acontecendo no Brasil e também na América Latina. Recentemente eu estive falando com um pastor da República Dominicana, o pastor Miguel Nunes, e ele falou, eu até desconhecia, falou de eventos para milhares e milhares de jovens em países da América Latina, e esse crescimento, esse interesse pela fé reformada, especialmente dos jovens, é um fenômeno que vem acontecendo no mundo todo, particularmente no sul global. Então, um evento como esse nos dá a oportunidade de fortalecer mutuamente a fé, discutir o que é a reforma e o que é que vem depois. 500 anos de reforma, e agora? O que é que vem depois? Então, eventos como esse, eles são importantes para isso. Hoje, o programa Cada Dia é especialmente dedicado ao 11º Encontro da Fé Reformada, evento realizado pela primeira igreja presbiteriana de Vitória em outubro passado. O evento, ocorrido de 26 a 29 de outubro, foi extremamente positivo. Tivemos uma participação expressiva com aproximadamente 5.000 pessoas ao longo de toda a programação. Outro destaque foi a forma fraterna e respeitosa como fomos recebidos pela primeira Igreja Batista de Vitória, que nos acolheu justamente em função do grande número de inscritos. Além do templo principal, outros espaços nos foram gentilmente cedidos, como este salão, local de realização da nossa feira literária e também do Coffee Break, onde no intervalo de uma das palestras pudemos conferir a impressão do público sobre o Encontro da Fé Reformada deste ano. Sempre quando eu venho sou muito edificado, são palestras bem direcionadas
E esse ano especial tem sido muito bom, a questão da adoração, né, da vocação. A Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, mais uma vez está mega parabéns, porque o evento está muito bom, muito bonito. Os preletores falando com maestria sobre os temas propostos a eles, e está uma bênção. O que a gente percebe é que as pessoas se encantam não porque o conteúdo é de alguma maneira atrativo humanamente falando, mas se encantam porque eles veem que o que está sendo ensinado vem das Escrituras, que a fé reformada é nada mais nada menos do que uma fé bíblica, não é uma fé, não é um clube, mas é a palavra de Deus sendo colocada de maneira sistemática, de maneira clara e simples. Também utilizamos as dependências do Departamento Infantil, onde ocorreu o Encontro da Fé Reformada Kids. Eu sei que quando a gente fala sobre as doutrinas básicas da fé cristã, parece que isso é muito elevado, né? E o entendimento tem que ser muito elevado e uma criança não pode entender. Um equívoco, a criança entende sim, basta que você simplifique um pouco, porque realmente existe uma ou outra palavra, um ou outro termo um pouquinho mais difícil, mas nada que as crianças não possam entender. Então, nós vimos uma receptividade muito grande, as crianças receberam a mensagem, entenderam que o propósito principal da vida delas é glorificar a Deus. O 11º Encontro da Fé Reformada foi integralmente realizado na primeira Igreja Batista de Vitória. Porém, a receptividade dos irmãos nos proporcionou a sensação de estarmos em nossa casa. A princípio, meu desejo em ter essa conferência na nossa igreja foi por causa da lista de homens que eu vi no programa, que são homens, muitos deles que eu já conhecia, e eu cria que eles trariam grande bênção para a nossa igreja. Agora, nesse final, eu posso dizer que eu não trouxe essa conferência aqui por causa desses homens. Eu trouxe essa conferência aqui porque Deus tinha determinado que essa conferência acontecesse na primeira Igreja Batista de Vitória, porque nos trouxe uma bênção. Eu amanhã vou levantar no púlpito da primeira Igreja de Vitória para pregar com muito mais desejo do que eu estava fazendo até este momento, por causa desta conferência. Mais uma vez, obrigada, pastor Geriel. Temos muito que lhe agradecer. Quem também esteve conosco no 11º Encontro da Fé Reformada foi o reverendo Ulisses Horta Simões, diretor do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. O convite ao reverendo Ulisses teve como objetivo aproximá-lo de nossa região eclesiástica, uma vez que o Sínodo Central Espírito Santense agora faz parte da Jurete de Belo Horizonte. Assim, a minha vinda aqui foi para mostrar a nossa face, para nos apresentar, para dar as boas-vindas a todos que queiram percorrer a trajetória do preparo teológico através da nossa instituição. Portanto, é abrir as nossas portas. O nosso seminário existe já há 40 anos. Deus nos deu a graça de nos colocarmos sob nossas próprias instalações a partir de 1999 e agora, neste ano, nós tivemos a conclusão definitiva da construção do nosso campus. Nosso empreendimento aqui é de fortalecer esse relacionamento, um seminário lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com o povo das igrejas aqui na região do Espírito Santo e especialmente Vitória. Então, nossa expectativa é de que esse vínculo, esse elo se fortaleça a partir desse encontro que aqui está acontecendo. A presença do reverendo Ulisses em nosso meio foi muito produtiva e cremos que trará grandes resultados na área de capacitação e atualização teológica para a nossa região. Bom, no programa de hoje você ficou sabendo de tudo o que aconteceu no 11º Encontro da Fé Reformada deste ano. E desde já queremos convidá-lo para o 12º Encontro da Fé Reformada, a realizar-se de 18 a 21 de outubro do próximo ano, ocasião onde abordaremos a obra do Espírito Santo na vida da Igreja. Entendemos a reforma do século XVI como o mover do Espírito Santo na preservação da sua Igreja. A Igreja estava distante da palavra de Deus, estava distante das verdades das Escrituras e o próprio Espírito instrumentalizou tantos servos para que a Igreja pudesse retornar ao seu caminho.
Nós cremos que o Espírito Santo continua a conduzir a sua igreja a toda a verdade. Nós precisamos de uma nova reforma, nós precisamos de avivamento e cremos que isto é obra do próprio Espírito de Deus. Lembrando que em 2017 celebraremos os 500 anos da Reforma Protestante, um momento muito importante na vida da igreja cristã em todo o mundo. Mas o programa Cada Dia ainda não acabou. No próximo bloco, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará aqui aguardando por você para a exposição da Palavra de Deus, que irá direto ao encontro do seu coração. Não saia daí! Eu quero conversar um pouco com você sobre a Reforma Protestante e dizer inicialmente que a Reforma não foi um desvio, foi uma volta às origens, uma volta da Igreja à doutrina dos apóstolos. Eu quero ancorar esta palavra em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. A igreja cristã, até o quarto século, ela não tinha bandeira denominacional. Ela não era católica, não era protestante, ela era igreja cristã. Depois, com a declaração de que era uma religião oficial do Império, por meio de Constantino, com os séculos, a igreja foi se desviando da sua fidelidade às Escrituras. Porque, na verdade, a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. E as pessoas vinham trazendo na sua bagagem muitas crenças que não tinham fundamentação na palavra de Deus. A igreja foi se perdendo teologicamente, doutrinariamente, e os líderes foram se enriquecendo ou se enchendo de muito poder eclesiástico, mas fraqueza moral. Foi assim que surge no norte da Itália um movimento preparatório da reforma, que foi a Renascença, que mexeu com a questão da política, da economia, da ciência, das artes e da religião, tirando das mãos da igreja essas áreas tão importantes. Para e passo, em 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. E o primeiro livro a ser impresso vai ser exatamente a Bíblia. Deus levantou também homens que se voltaram para o Evangelho e que pregaram com fidelidade a palavra de Deus, como John Huss, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola, e dois deles foram martirizados. John Huss, na Boêmia, Jerônimo Savonarola, na Itália, e John Wycliffe trabalhou intensamente, mesmo debaixo de perseguição, para traduzir a Bíblia para o inglês. Entretanto, a reforma protestante só vai de fato ser estabelecida quando o Papa Leão X envia Johannes Tetzel para a Alemanha para vender indulgências, bulas papais, vendendo perdão de pecados. E com isso arrecadando dinheiro. E na medida em que a pessoa dava um valor maior, se comprava 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de perdão. E o Papa dava a sua assinatura
garantindo a esta pessoa o perdão. Bom, o monge agostiniano Martinho Lutero, que já tinha encontrado a verdade de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, não suportando mais aquela pregação equivocada de Johannes Tetzel, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 teses contra as indulgências. Estava ali deflagrada, portanto, a reforma protestante do século XVI. Deus levantou homens importantes como Martinho Lutero, como João Calvino e muitos outros reformadores importantes. E a reforma traz à tona algumas verdades essenciais. Primeiro, só a Escritura. Não é a tradição, não é a decisão dos concílios eclesiásticos, os dogmas estabelecidos pelos homens que estão no mesmo nível, na mesma altura da Escritura. É só a Escritura. A verdade emana da Bíblia. A Bíblia é quem diz para nós a verdade de Deus, ou seja, a igreja não está acima, os concílios não estão acima da Escritura, a Escritura é quem está acima dos concílios, e dela decorre a nossa fé, aquilo que nós sabemos acerca de Deus e das suas obras. Mas mais do que isso, só a fé, não é a fé mais as obras, mas só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista das obras. Terceiro lugar, só a graça em vez do merecimento humano. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque frequentamos uma igreja, porque entregamos o dízimo, porque fazemos orações, porque pertencemos a uma família cristã. Não, nós somos salvos pela graça. Ou seja, é o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso favor, em nosso lugar, é que nos dá a base da nossa salvação. Ou seja, nós não conquistamos a salvação pelos méritos, nós recebemos de graça, pela fé, esta dádiva gloriosa de Deus. Mas também a reforma estabeleceu que é só Cristo. Não é Cristo e Maria, não é Cristo e Paulo, não é Cristo e Pedro, não é Cristo e os santos, não é Cristo e o líder tal, não, é só Cristo, que é o nosso único mediador, único Salvador, único Senhor. Não há salvação fora dele. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas, finalmente, a reforma estabeleceu que só a Deus a glória. Não cabe colocar nenhum homem no pedestal. Todo culto prestado ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Agora, um dos princípios da reforma é que igreja reformada sempre reformando. Ou seja, continuamente a igreja precisa examinar a sua fé e a sua prática para checar se esta fé e esta prática estão de acordo com as Escrituras. De tal maneira que a única maneira de nós preservarmos a sã doutrina é examinando hoje a nossa vida se nós estamos pregando o que a Bíblia ensina, se nós estamos vivendo como a Bíblia ensina. Em muitos lugares, no Brasil e no mundo, algumas igrejas chamadas evangélicas já se desviaram do caminho. Não pregam mais a sã doutrina. Não pregam mais a doutrina dos apóstolos. Não prega mais a palavra de Deus com fidelidade. E estas igrejas precisam se voltar para as Escrituras, porque hoje muitas igrejas já se capitularam ao liberalismo. Em muitos seminários chamados protestantes hoje, não se crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não se crê mais que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Não se crê mais no pecado original. Não se crê mais na justificação pela fé. E, portanto, as igrejas que se bandearam para o lado do liberalismo teológico começaram a sofrer quedas e mais quedas, se esvaziando. Por quê? Porque onde não tem evangelho,
não tem a presença de Deus, não tem esperança de salvação. E essas igrejas, então, estão morrendo na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Outras igrejas, embora lotadas, mas estão comprometidas com um sincretismo pagão, onde o evangelho foi substituído por um produto barato de teologia da prosperidade, do misticismo brasileiro, do sual grosso, da rosa ungida, do copo d'água em cima da televisão, de práticas completamente estranhas às Escrituras. E estas igrejas, embora cheias, não representam a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está fundamentada nas Escrituras. Nessas igrejas, na maioria delas, não se prega mais sobre arrependimento, sobre fé, sobre justificação pela fé, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre a santificação, sobre as glórias do céu, sobre os horrores do inferno, sobre a centralidade de Cristo. Um evangelho antropocêntrico, onde se oferece para o homem casa nova, carro novo, dinheiro, prosperidade, quando na verdade o evangelho de Cristo foi substituído por um outro evangelho, um falso evangelho. Essas igrejas precisam passar por uma nova reforma, voltando-se para as Escrituras. Eu estou seguro disso. Não há esperança para a igreja brasileira, a não ser que ela se volte para a palavra de Deus. Se volte às Escrituras. Foi isso que aconteceu lá no século XVI, com Martinho Lutero, com João Calvino, com Ulrich Zwinglio e com tantos outros. Hoje precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para o Deus da palavra, nos humilharmos, nos arrependermos, para que a igreja possa ter uma pregação fiel às Escrituras e uma prática de vida de santidade e piedade. Precisamos ortodoxia e precisamos de piedade. Precisamos de doutrina certa, precisamos de vida certa. Precisamos do credo certo e da conduta certa. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esta é a necessidade da igreja evangélica brasileira, uma volta para as Escrituras, uma volta para Deus, uma nova reforma espiritual. Eu quero orar com você, você que está acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei como é que você está, mas é certo isso, você e eu precisamos de Deus, você e eu precisamos de Jesus, você e eu precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Você e eu precisamos de uma igreja bíblica, saudável, que ame a Deus, que seja fiel à palavra de Deus e que viva em novidade de vida. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu quero colocar diante de Ti a igreja brasileira e te pedir, Deus, que Tu geres no coração desta igreja arrependimento e que a Tua igreja volte-se para a palavra, para as Escrituras, para que Te conheça e pregue o Evangelho com fidelidade. Abençoa aquelas pessoas que estão nos assistindo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo e nós gostaríamos tanto que você fizesse um contato conosco para nos fazer uma visita, porque nós nos sentiremos muito felizes de acolher você, a sua família e os seus amigos. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, seguido de escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, culto público domingo também às 7 horas da noite e às quartas-feiras às 7h30 da noite. Receber você e sua família será uma grande alegria para nós. Somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus e queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana